Vamos ficar de pé, amados? A igreja está cheia. Eu sei que vocês vieram para ouvir a Michele, mas só lamento. Vai ter que ouvir mais um pouco ainda. E Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Amém? Amém. Só para ver se está ligado. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Inclusive até o livro é o mesmo. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler do 24 ao 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos, ó Pai, agradecidos por mais uma noite em Tua casa, Pai. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por estar neste lugar, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos usar com misericórdia. E assim como o Senhor sempre faz, que algo novo o Senhor possa trazer à nossa vida nesta noite, porque sempre queremos aprender algo novo contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Eu confesso que eu já disse isso e repito, não é nunca de bom tom fazer essas coisas, mas eu faço. Eu confesso que não tenho tanta dificuldade de subir ao púlpito, mas eu tenho muita dificuldade quando me colocam isso em cima assim. Eu nunca digo não, mas eu sei que toda vez que eu digo sim, o meu dia vai. Eu acho que as pessoas que pregam normalmente passam por isso. Muda tudo. Eu digo para você que é desesperador. Talvez a melhor definição seja essa. E é claro, a gente que prega e constantemente prega, a gente está sempre pensando, é impossível a gente ler a Bíblia sem não estar pensando em uma pregação em cima dela. Mas só que eu também confesso que tenho uma grande dificuldade. Quando eu cismo com um texto, às vezes eu cismo, vai ser esse aqui. Por isso que eu não fico falando, o Espírito Santo falou comigo que era para ser. Eu não gosto de colocar isso na conta do Espírito Santo. Se der tudo certo, eu coloco a conta do Espírito Santo. Se der errado, eu coloco na minha. E eu estava pensando num texto, aí depois eu mudei o texto, aí quando muda o texto, desespero que já era dobrou, e assim vai. E chegamos até aqui. Né? E o texto que eu separei, que é muito conhecido, obviamente, eu fui na inteligência de que se a pregação for ruim, pelo menos o texto que você vai ler, você já vai entender de cara. O que ele está querendo dizer está dito. Mas essa passagem, inclusive, ela faz parte de uma coleção de textos que eu gosto muito particularmente e já preguei de inúmeras vezes aqui, em cima e é pregado constantemente, está dentro do contexto do Sermão da Montanha, que é rico em ensinamentos e que também nos faz refletir, aplicando para a nossa vida hoje, que tipo de fé nós temos vivido, que tipo de fé, na verdade, onde está alicerçado, não vou nem dizer a nossa fé, mas naquilo que acreditamos, porque não necessariamente aquilo que acreditamos é de fato a fé que a Bíblia nos ensina.
Então esse texto, ele resume, e ele não é descolado de tudo aquilo que foi falado antes, e a gente vai falar um pouco, em algum momento eu volto a esse contexto. Ele não é descolado de tudo o que é dito antes. Ele, na verdade, ele se encontra exatamente no final desse sermão. E aqui é como se fosse um resumo de tudo. É como se Jesus estivesse dizendo, tudo aquilo que eu disse antes, se vocês não colocarem em prática, de nada vai servir. Do que adianta vocês terem ficado aqui todo esse tempo? Lembrando, é o Sermão da Montanha. Jesus está falando para uma multidão. E esse discurso é longo. Essas pessoas ficaram ali com Jesus por muito tempo para ouvi-lo. E era como se Jesus estivesse dizendo, do que adianta vocês estarem aqui, ouvindo tudo isso que eu estou dizendo, se vocês não colocarem isso em prática. Então, essa reflexão parte do princípio que nem tudo que a gente diz que acredita é fé do ponto de vista bíblico. No dicionário, tudo é fé. Eu acredito em Deus, eu acredito no Deus que os judeus chamam de Jeová, eu acredito em Jesus, o muçulmano acredita em Alá, o hindu acredita nos seus deuses, e assim vai. Cada um tem a sua fé. Mas da perspectiva bíblica, para quem a gente fala, é sobre quem a gente fala, só existe um modo, só existe uma forma de crer. Então qualquer coisa que foge a essa realidade, que foge a essa verdade, já não é fé. Pode ser crendice, pode ser uma ideologia, pode ser até mesmo uma utopia. Ou seja, você acredita em coisas que sequer... Não é só que elas possam ser possíveis, porque nós cremos no impossível, mas elas não dizem respeito àquilo que diz as Escrituras. Amém? Então esse texto, Jesus, e se tem uma coisa que eu admiro em Jesus, e que isso deve sempre de servir para quem está aqui no púlpito, e para quem fala de Deus à terra, ao mundo, é que Jesus tinha a facilidade e a praticidade de não tornar o seu discurso difícil de se compreender. Ele falava aquilo que todo mundo poderia compreender. Claro, existia parte dos seus discursos que eram muito difíceis de compreender, porque a intenção dele era essa. Aos seus ele explicava, como tem parábolas, por exemplo. Mas quando ele queria tornar esse discurso acessível a todos, ele sabia como ninguém pegar exemplos práticos para isso. E aqui ele vai usar exemplos claríssimos. Ele pega 2 exemplos claríssimos. Ele pega 2 casos de pessoas que vão construir 2 casas em terrenos diferentes. De como 2 formas podem ser feitas para construir uma casa, uma certa e outra errada. E aplicando isso à vida de cada um, de como cada um faz com aquilo que crê. E ele vai colocar o primeiro exemplo daquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. E o segundo exemplo daquele que constrói a sua casa sobre areia. Entenda, a gente sempre quando lê esse texto, a gente fala de 2 fundamentos. Sendo que aqui, no fim das contas, só existe um fundamento. O outro pegou a casa e simplesmente construiu ela sobre areia. O primeiro não, ele procurou construir sobre a rocha. Ele não se preocupou, se por um lado, não se preocupou onde estava colocando a sua casa, construindo a sua casa, o outro pensou exatamente nesse importante detalhe. Esse texto, é curioso que você encontre uma parábola muito parecida. Essa ideia, ela em si não é nova. Existe um texto judaico, e vocês vão ver como é semelhante, que diz exatamente assim: o homem que tem obras e que aprendeu muito da Torá, com o que pode ser comparado? Ao homem que edifica embaixo com pedras e em cima com tijolos. E quando muita água cerca o edifício, as pedras não se abalam, nem são tiradas de seu lugar. Porém, o homem que não tem boas obras e não aprendeu a Torá, com o que pode ser comparado? Ao homem que constrói primeiro com tijolos e em cima com pedras. E quando chega até mesmo uma correnteza pequena, as pedras imediatamente caem. É um texto rabínico. E você vê que a ideia é exatamente igual, ou praticamente igual. Você vai ver que
Jesus pode ter tirado essa ideia também de Provérbios. Provérbios 10, 25 diz o seguinte: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Então veja, a gente aqui está falando de como a gente constrói a nossa vida, e aqui eu não quero falar apenas, não estou falando do seu sonho, dos seus projetos, eu estou falando da sua vida em Deus, da perspectiva daquilo que você crê, de como você enxerga, de como você realmente, se você de fato tem fé, porque é exatamente nas circunstâncias que Jesus vai tratar, em que a nossa fé, aquilo que acreditamos é testado e provado. Muitos aqui podem chegar e dizer: olha, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra, eu creio na igreja, eu creio na palavra do pastor, eu creio no amor, eu creio no perdão, eu creio na misericórdia, eu creio na graça. Mas quando passam por determinadas circunstâncias em que isso é confrontado, ali sim, a gente vê se tudo isso que a gente pronuncia se evidencia na nossa prática. Então aqui, hoje, eu gostaria de refletir com vocês sobre exatamente a fé prática. Uma fé que não se limita ao ouvir. A fé que não se limita à teoria, mas uma fé que se estabelece na prática. Na última pregação eu falei exatamente sobre isso. Não existe evangelho sem o outro. Não existe evangelho sem o encontro. Não existe evangelho se ele não é manifestado na vida do meu próximo. E eu quero insistir nessa noite para dizer que essa fé, ela só é manifestada se ela receber fundamento. Por quê? Porque essa fé pode ser apenas aparente. Porque na primeira provação, na primeira tribulação que você enfrentar, talvez você não esteja aqui confessando, louvando, adorando o nome do Senhor como você fazia antes. Talvez o tempo tire de você a alegria que você tanto tinha em estar na casa de Deus, em buscar a face de Deus, a ir a monte, a ler a palavra, a dobrar o joelho e orar, e assim vai. É interessante, porque a fé, isso, principalmente para jovens, quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente diz aceitar Jesus, o relacionamento com Deus é sempre um relacionamento que pode parecer para muitos um relacionamento meio que abusivo. E nem todo mundo está preparado para esse tipo de relacionamento. Escute o que eu estou dizendo, não estou dizendo que é abusivo, mas para alguns parece ser. Porque nem todo mundo gosta de ouvir alguém se metendo na sua vida, dizendo o que você tem que fazer. Se eu perguntar a cada um aqui, talvez maioria, boa parte, para não dizer todos, ninguém gosta de que alguém diga a pessoa com quem você se relaciona, a roupa que você veste, o time que você torce, as suas escolhas diárias. Ninguém gosta de ouvir, de receber conselhos quando você não pediu para receber. Ninguém gosta de ter sua vida controlada, cerceada, olhando a hora que você sai, que você chega. Ninguém gosta de ser controlado naquilo que fala. E aí, a gente chega na igreja com todos esses conceitos muito claros na nossa mente, e aí entra alguém na nossa vida que quer exatamente dizer o que devemos fazer. E na maioria das vezes, aquilo que a gente fazia, ou aquilo que a gente falava, ou aquilo que a gente acreditava, é extremamente o oposto daquilo que ele diz para a gente fazer. E aí é o choque. Quando a gente fala para jovens, quando chega na questão sexual, eles já ficam, Aí quando fala em dinheiro, alguns, pegou agora aqui, que é um negócio. Aí fala, aí cobra de você mais presença na igreja, e você, meu Deus, irmão, pelo amor de Deus. Ou seja, a gente está disposto a fazer tudo, a gente diz isso, estamos dispostos a fazer tudo por Deus, mas quando Ele entra na nossa vida e toca naquilo que a gente normalmente estava acostumado a ser, a fazer, o negócio fica estreito. Porque normalmente a gente não está acostumado, ou a gente pelo menos assim, eu posso dizer que eu até já era acostumado. A minha mãe não tem esse negócio de você ter 30 anos, 40 anos. A minha mãe acha que ela tem todo o direito de dar umas palmadas, de puxar a orelha,
de intervir se quiser. Minha mãe não tem esse controle, não. Se ela tiver que falar, ela vai falar. Mesmo sabendo que eu estou casado, tenho filho, minha mãe, se quiser, quando ela quer, ela faz. Mas ninguém gosta de ter a sua vida invadida. Aí chega um Deus, e aí chega a palavra do Evangelho, que não só bate a porta, mas quando ela bate a porta, ela entra para arrumar. E aí quando arruma, arrasta móvel, tira do lugar aquilo que você estava tão acostumado. Não mexe aqui não, porque poxa, aqui sempre foi assim, esse aqui é meu cantinho. E aí vem Jesus e mexe em tudo, na ordem das coisas, e coloca da ordem que é o certo, que é segundo a sua vontade. Aí o negócio fica difícil. E é sobre isso que eu quero falar. Por isso que é muito difícil a gente estabelecer esse processo de ouvir e praticar. Porque quando a gente para ouvir, e isso é muito difícil, porque normalmente a gente faz pelo ímpeto, a gente faz porque a gente quer o problema resolvido logo, a gente quer a solução rápida, a gente quer do nosso jeito, e às vezes parar para ouvir, talvez não seja a forma como eu gostaria que fosse resolvido, e aí é um problema. E Jesus vai trazer o exemplo que não é em vão, não é à toa que essa ordem que tenha sido estabelecida de ouvir e praticar. E olha que contexto, como eu disse, o contexto em que essa palavra está inserida. Ele está falando do Sermão da Montanha, e ele está falando nesse momento de ouvir e praticar. É como se ele dissesse, como eu vou repetir, eu falei tudo isso para vocês, amar ao próximo. Não só amar o inimigo, não só amar aqueles que amam você, mas amar o seu inimigo. Entre tantas outras coisas, eu estou dizendo para vocês ouviram tudo isso? Pois é, agora é hora de praticar tudo isso. E se vocês ouvirem e praticar, pode ter certeza que pode vir tudo, pode vir o que for, vocês estarão de pé inabaláveis. Mas isso não necessariamente vai ser da forma como a gente esperava ser. Eu falei isso na última vez. A vida que você planejou nem sempre vai ser aquela vida que Jesus planejou para você. E aí é um choque. Porque a vida que Jesus planejou para mim, às vezes vai exigir de mim muito. E será que eu estou disposto a pagar o preço para viver essa vida planejada por Deus? Mesmo eu sabendo que, vamos lá, voltando à questão do conselho, é óbvio que na vida, provavelmente se eu perguntar aqui, você vai citar uma pessoa que sempre que te aconselha bem. Que você sabe que pode procurar e ela vai ter sempre uma palavra prudente, sábia, para te dar. E que você não tem nenhuma dificuldade de receber, porque você sabe que essa pessoa te ouve, entende e sempre vai falar para o melhor para você. Amém? Acho que todos têm. Agora vamos transportar isso para Deus. Não seria então mais fácil saber que aquele que me aconselha é o Criador dos céus e da terra? É aquele que não há tempo que o limite, não há conceito ou livro que possa colocar ele dentro e fechar sobre ele? Não seria então muito mais fácil ouvi-lo e segui-lo, sabendo que ainda que aquilo corte a minha carne, ainda que aquilo exija de mim todo o esforço do mundo, eu sei que no fim das contas, esse que não tem tempo, esse que não tem meio, não tem fim, esse que é o Criador de todas as coisas, sabe muito bem como vai terminar a minha vida. Então não seria mais fácil ouvir este conselho? Então, quando a gente coloca isso na prática, tudo fica mais difícil. Mas vamos ler a palavra. É impossível dizer filho de Deus, colocar-se como filho de Deus, se não ouvir a palavra e praticá-la. Mas também é impossível você, e até também é importante salientar, que não tem como você praticar a fé sem antes conhecer. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então é impossível a gente viver esta fé plenamente sem antes a gente abrir os nossos ouvidos para ouvir e conhecer esse Deus. Porque se não for assim, amado, será o Deus que você criou, será o Jesus que você escolheu. E lembre-se, antes de você escolhê-lo, Ele te escolheu primeiro. Antes de você amá-lo, Ele te amou primeiro.
Então ele não te deu a opção de escolher qual Jesus seguir. Ele é o Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele não te deu opção. Ele não colocou um leque de opções de fé como você deveria se portar para viver. Ele deixou o exemplo, ele deixou o falado, ele deixou o vivido. Então só há uma chance da gente viver essa fé na convicção daquilo que de fato é verdade. É ouvindo a sua palavra. E entenda perfeitamente uma coisa: ouvir a palavra, seguir a palavra, é saber que aqueles conselhos que ali estão é para a tua vida, é para te livrar do mal, é para te libertar, é para te salvar. Eu sei que é enfadonho às vezes você querer parar para ler a Bíblia, eu entendo você. Eu não quero de forma alguma profanar o nome de Deus nem de sua palavra, mas eu entendo que para alguns seja muito difícil ler a Bíblia. É muito difícil, eu entendo. É difícil você ler um livro tão fininho, imagina ler a Bíblia. Mas, amado, se você se esforçar em tentar buscar ouvir as palavras de Jesus, pode ter certeza que a sua vida vai ser exatamente aquilo que Deus quer de você. Você vai entender perfeitamente como viver ao lado dele, e você vai conhecer exatamente o Deus que ama você, e que exatamente do jeito que você é, te escolheu e vai te usar poderosamente nessa terra, vai fazer através da sua vida coisas que você nunca imaginou. Ele traz a você o valor que nenhum homem nessa terra foi capaz de dar. E que em outras circunstâncias, você, na condição que você vive, jamais seria aceito. Essas coisas que do púlpito às vezes são faladas, que você ouve, que é tão bonito, quando você olha a palavra, você vai ver a real extensão de tudo isso que é pregado na palavra. Aqui são meia hora de pregação, 40 minutos, dependendo do pastor, 1h30, tudo bem. Mas, amado, tudo que a gente está falando aqui é apenas uma fração daquilo que tudo que Deus tem para você e que está contido nesse texto. Se você ouvir a palavra, você pode ter certeza que você vai praticá-la, e não só praticá-la, você vai praticar segundo a vontade de Deus. A palavra ela nos move a isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha o que o texto diz. Sejam praticantes da palavra, e não ouvintes. Sabe por quê, amado? Porque se você for só um ouvinte, lembra da pregação? Se você só sentar nesse banco e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, você veio, ou como você vai a uma palestra, como você vai à faculdade, como você vai à escola, você não percebeu exatamente aquilo que você está lendo, que você está ouvindo na pregação. Está passando, e como você veio aqui apenas como ouvinte, o teu comprometimento com isso é zero. Ao menos que não, tudo bem, você pode pensar, de repente você pode dizer, não, mas espera aí, na minha vida, olha, ouvir a palavra é bom para mim, olha só, Deus sabe como eu cheguei aqui, e poxa, ouvir uma palavra é sempre reconfortante, e amém, isso é glorioso, isso é motivo de glorificar a Deus, se você veio a este lugar, recebeu uma palavra e essa palavra te edificou. Mas Jesus não edifica ninguém para ficar parado. Embora o texto fale de casa, vamos separar a parábola até ali. Jesus não edifica ninguém para ficar plantado, estagnado e ocioso. Jesus, vamos ver a história. Jesus, ele começa seu ministério andando pela Palestina, pelaquele território, chamando pessoas, atraindo pessoas, ensinando pessoas, preparando pessoas. Ou seja, ele não tinha a ideia de fazer um templo, o templo já estava construído, mas ele não tinha, a intenção dele não era pegar o seu trono e colocar no templo e ficar lá sentado, e todos os dias as pessoas entravam e saíam para ouvi-lo. Jesus revolucionava o negócio. Jesus estava preocupado com as almas, com as pessoas. Jesus estava preocupado em agregar, e esse agregar transformar, e aquele grupo de pessoas na Palestina se estender para além da Palestina, para além daquele território. Jesus estava ali para deixar uma marca, para deixar uma mensagem que modificaria o mundo. Então Jesus continua fazendo o mesmo hoje. Você veio aqui, sabe lá Deus como você entrou neste lugar. Quando você que vive essa fé há tanto tempo, sabe lá como você entrou neste lugar naquele dia. Mas Jesus, quando salvou você, quando te chamou para o seu aprisco, Ele não chamou para que você ficasse plantado e ocioso. Jesus te chamou para que você crescesse,
florescesse, produzisse fruto, e que as pessoas, ao olharem para você, elas pudessem ver Jesus através de você. Então não existe fé se as pessoas não, ao olhar para você, não consigam identificar aquilo que você crê. Não existe fé 007, aquela que quando você de repente dá por si, depois de anos, tu fala, rapaz, aquele camarada é crente, tantos anos que eu conheço essa pessoa, não sabia desse detalhe. Rapaz, aquele camarada prega, poxa, tanto tempo que eu conheço ele, ele nunca falou, e ele está lá, estou vendo ele no YouTube. Pode estar acontecendo alguém comigo aí também, né? Amém. Aquele camarada prega. Não, amado, Jesus te chamou, te edificou, para que você estivesse de pé e que todos pudessem ver que em você existe um Cristo, o Cristo. Existe em você algo diferente que o mundo não pode oferecer, porque é impossível que o mundo ofereça. Existe em você um amor que esse mundo não consegue. Tudo que ele dá é parcial. Tudo que ele oferece é incompleto. Então não existe fé, aquela que se ouve e se pratica, sem fruto. Por isso, Tiago vai dizer, enganando a vocês mesmos. Porque vocês não enganam a Deus. Vocês podem até ser, fortemente abençoados, sabe? Vocês podem estar aqui, vamos lá. Pô, Alan prega, pô, legal a pregação dele, ótima. A Jéssica canta muito. O Jean toca muito. Amém, a gente está aqui, a gente prega. Mas tudo isso aqui, se não for com fé, se a gente não acredita que o louvor alcança, não só alcança o coração de Deus, mas as pessoas, existe uma mensagem a ser passada, que quando eu toco, existe algo acontecendo no reino espiritual, que Deus está trabalhando, quando eu estou aqui no altar, cantando, louvando, quando eu estou aí no banco, levantando as minhas mãos, declarando que Deus é para mim, Deus está movendo o céu, está abençoando não só a minha vida, mas todo o corpo que aqui está. Isso é apenas enganação, amado, isso é apenas teatro. Eu posso estar edificando alguém, mas a minha vida vazia. Eu posso estar dizendo para você sobre amor e eu não amar. Você está sendo abençoado, glória a Deus, mas eu só estou apenas me enganando. Saindo talvez com a sensação de que, olha, eu fiz para Deus, olha que bom que eu fiz para Deus. Quando Deus, na verdade, eu posso estar aqui no púlpito pregando a palavra, e eu posso, mas ao mesmo tempo que Deus quer de mim, não é só o Alan pregador, é o Alan filho. O Alan pregador tem hora para começar e tem hora para acabar. Mas o Alan filho, ele é sempre. Eu posso perder esse púlpito, mas eu continuarei sendo filho de Deus. Podem me tirar os instrumentos, mas eu continuo sendo filho de Deus. Podem acabar com essas paredes e teto, podem acabar com essa alvenaria toda, eu continuo sendo filho de Deus. Então a minha maior preocupação é que eu não seja ignorante a ponto de achar que estou abafando, quando na verdade só me engano. Por quê? Porque a minha fé, ela pode ser só de ouvir, em que eu ouço tudo que me oferecem, mas não pratico, ou eu posso praticar tudo, e eu nem sei que estou praticando porque eu não paro para ouvir. Escute, existe diferença. Todo mundo já ouviu em Apocalipse, o que a palavra diz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você pode ter esse órgão aí, igual o meu, enorme, do lado aqui na cabeça, mas você pode não ouvir de fato. A palavra entra e sai. Por isso é importante saber que uma coisa depende da outra, mas acima de tudo, aquilo que você ouve é importante para aquilo que você pratica. Então, se você ouve aquilo que não edifica, automaticamente você vai praticar aquilo que não edifica. Se você ouve a opinião alheia para servir a Deus, você não está ouvindo Deus, você está ouvindo alguém que diz conhecer a Deus, falar para você sobre Deus. Por isso, os crentes de Bereia eram excelentes, em Atos diz isso, porque aquilo que Paulo falava, eles procuravam conferir nas Escrituras. Então a fé madura parte de um ouvido que se afina, que é maduro. Mas o meu ouvido, ele vai se amadurecer a partir do momento que a fonte que eu vou buscar seja verdadeira. E pode ter certeza, amado, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está ouvindo aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração, tenha certeza que o que você vai praticar é exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Tiago continua, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência.
Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não existe fé que só ouve, assim como não existe fé que só pratica e não procura saber o que ouve. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Ponham em prática. Aquilo que vocês ouvem na igreja, ponham em prática. Você já ouviu isso em vários lugares, sob diversas perspectivas, nas diversas áreas da sua vida. Você só vai aprender se praticar. Se você quer ficar forte igual a mim, você tem que malhar. Tá rindo? Só se malhar. Você não aprende uma língua se não praticar. A não ser língua estranha que quando Deus dá é com Deus. Sem praticar. Futebol, Tiagão, aí não tem jeito. Ou Deus dá ou não dá. Deus me deu. E eu nem pratico mais. Depois teve filho, então já acabou. Mas não existe na fé, a questão é a mesma. Quanto mais se pratica, mais a fé amadurece. Quanto mais eu oro, mais intimidade alcança. Quanto mais leio a palavra, mais Deus eu conheço. Mais Deus, não só o conheço, como também eu me previno de qualquer tipo de heresia que tente obscurecer a imagem de Deus para mim. João capítulo 13, versículo 14, 17 diz assim, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus, no contexto dessa passagem, Jesus tira as suas vestes, se abaixa e começa por lavar os pés de seus discípulos. Ele dá o exemplo. E a partir daquele gesto, de certa forma até de humilhação, mas de generosidade, de hospitalidade, ele mostra aos discípulos como fazer. Mas de nada vai valer aquilo se os discípulos, e eles tiveram que aprender isso, se na prática eles não colocaram. De nada vale eu chorar ao ouvir a história da crucificação, de nada vale ver tantos milagres, de nada vale dizer como é bonito o amor, se esse amor não se evidencia na prática. De nada vale dizer que é emocionante ouvir o que Jesus fez na cruz, se essa cruz não fizer parte da minha vida. Se eu não entender que o reflexo dessa cruz em mim é exatamente eu me negar a tudo, a não ser Ele, por Ele. Então a fé, ela só vai ser pura e verdadeira se ela buscar em Deus a sua fonte. E se buscar em Jesus o seu exemplo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vocês vão calar a boca dos insensatos através da prática. Porque se ficar só no discurso, é exatamente isso que as pessoas querem e esperam. Para dizer, tá vendo?
Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aqui é um ensinamento interessante. Porque enquanto você está preocupado em agradar Jesus das diversas formas, Jesus quer apenas que você ouça. Aqui que está a questão da religiosidade perigosa. Não é por má intenção, nós temos boas intenções. O problema é que a gente está tão emocionado com a situação que a gente esquece que Jesus está na casa e Jesus pode até, eu acredito que Jesus em alguns momentos tenha sentado à mesa para trocar assuntos aleatórios, mas normalmente quando Jesus entra na casa de alguém é para deixar algo, é para marcar, é para ensinar, é para produzir algo. Então quando você se encontra com Jesus, prepare-se, porque algo Jesus tem para você. Então não se preocupe da forma como vai ser. Jesus, Ele sabe exatamente como a sua casa está. Ele só quer entrar, sentar à mesa com você e dizer tudo aquilo que você precisa ouvir. Mas para ouvir, você precisa entender que você precisa parar e ouvi-lo. Não adianta você querer estabelecer a melhor forma de se relacionar com Ele. Mas se você parasse para ouvi-lo, Ele vai te dizer exatamente a melhor forma de se relacionar com Ele. Você quer fazer inúmeros sacrifícios achando que assim pode agradá-lo. Você quer gritar, nada contra, por favor, amado, entenda o que eu estou falando, alguns exemplos, tá, por favor. Você pode às vezes querer falar mais alto para que Jesus ouça. Você quer gastar horas para que Jesus ouça. Você quer ficar jejuando a semana inteira para que Jesus ouça. Amém, glória a Deus. Mas entenda que isso não é o motivo único e especial e exclusivo para Jesus falar com você. Acima de tudo, Jesus quer relacionamento com você. Jesus não quer o dia de hoje em que você se destacou 24 horas para orá-lo. Jesus quer que todos os dias você gaste um pouquinho do seu tempo para falar para Ele o quanto Ele é importante para você e ouvi-lo, tudo aquilo que Ele tem para dizer para você. Você pode fazer inúmeras campanhas, glória a Deus, mas você não pode esquecer que Jesus ao mesmo tempo, Ele só quer que você sente e ouça o que Ele tem a dizer. Jesus é simples, amado. Quem complica as coisas somos nós. O relacionamento com Deus é simples, amado. Olha, vamos lembrar de uma passagem em 2 Crônicas. Todo mundo já ouviu essa passagem, já cantou essa passagem. Era o momento da dedicação do templo. Estava lindo a festa, manifestação de Deus, glória a Deus. Mas o Senhor, a palavra vai deixar, Deus vai falar apenas uma coisa que é importante e fundamental nesse relacionamento a partir de agora, que todo mundo já ouviu e já cantou. O que Ele diz ao povo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, acabou. Vocês fizeram o templo, tá lindo, mas de nada adianta toda essa beleza se não tiver essas coisas aqui dentro. Se não houver humilhação, se não houver oração, se não houver conversão, se não houver confissão. Jesus não está preocupado com a roupa, por mais que seja lindo ver você tão bem arrumado nessa igreja. Digo a você essa palavra. Não importa se você vem cheiroso, que bom que você veio. Não importa se você tem um dinheiro para dar uma excelente oferta. Não importa se você tem o maior talento do mundo e que quando você está no púlpito tocando, meu Deus, as pessoas chegam a cair, estão impressionadas com as suas habilidades. Não importa se a tua retórica é maravilhosa, que quando você sobe ao púlpito se desmancha só de falar. O que tem que ter neste lugar, entre nós, é humilhação. É oração, é buscar a face de Deus, é se humilhar diante dEle, sabendo que no fundo somos todos dependentes dEle, e que se a graça e misericórdia dEle, se a manifestação e a presença dEle não for real nesse lugar, seremos apenas um aglomerado de pessoas que diz acreditar em um Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, a nossa fé é uma fé viva. Deus não só nos salvou no Calvário, Deus ali abriu para uma gama de coisas que Ele faria em nossas vidas. Nós não somos cessacionistas, o mesmo Deus que operou lá, opera hoje, o mesmo Espírito que fala lá, falou lá, continua falando entre nós.
continua tocando os corações, continua transbordando vidas, continua modificando o caráter, continua modificando as casas, os armários, ajeitando as coisas para que sejamos a melhor forma, a melhor versão que Deus quer de nós. Fique de pé, irmão. Quando a gente entender isso, toda a nossa forma de enxergar o Evangelho muda também. A gente sempre fala de perdão, a gente sempre fala de amor. Até que o objeto desse amor, desse perdão, seja das pessoas mais desprezíveis nessa terra. Talvez você já tenha passado por essa situação, de ter que perdoar alguém que, em condições normais, digamos assim, seriam imperdoáveis. Seria até injusta. Até que determinada situação que a gente enfrente, em que a gente vai ter que falar com alguém que nos magoou, até que a gente seja tirado da nossa zona de conforto e nos coloque numa situação em que nos constrange a fazer. Aí sim, a fé que se ouve encarna na fé que se pratica. Mas entenda, se não for assim, a mulher adúltera estaria apedrejada hoje. Se não fosse assim, o ladrão da cruz teria morrido não teria sido salvo no seu último momento de vida. Se não fosse assim, não teríamos o apóstolo Paulo. Se não fosse assim, não teria você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus só não disse que queria fazer. Ele falou, Ele fez. Deus sabe exatamente o que você enfrenta, o que você passa. Não tenha nada que você tenha passado ou tenha vivido que Deus não saiba e que Deus não tenha passado também. Como assim? Você pode pegar o seu momento mais drástico da vida. Você pode pegar o episódio da sua vida mais duro, mais difícil. Deus sabe exatamente o que é passar por um dos momentos mais dramáticos e difíceis de sua vida. Porque no momento em que Ele poderia não ter mandado o seu filho, Ele manda seu filho sofre por aqueles que não mereciam. Então Ele sabe exatamente o que é passar por momentos difíceis. E Ele tem um excelente conselho para você. Ouça a palavra dEle e pratique. Se Deus te chamou para servi-lo, sirva-o. Se o Senhor te chamou hoje para você sair da sua zona de conforto e buscá-lo como Ele deve, como Ele merece, saia. Deus não chama ninguém para ficar plantado e ocioso. Deus nos chama para dar frutos. Guarde essa palavra no seu coração. Não será um apelo específico. Se a palavra falou ao seu coração, se nessa noite você tem desejo de se consertar diante de Deus, se essa palavra falou ao seu coração e você entende que até hoje você só tem ouvido falar, você só tem apenas trabalhado na figuração, você ouve a palavra, vai para casa e volta e não tem vivido essa fé, isso pode parecer para você muito confortável, porque você também está evitando passar por diversas situações, porque viver em igreja não é fácil. Mas amado, você também está perdendo coisas maravilhosas que Deus tem para fazer através da sua vida. De repente você está deixando de viver coisas grandiosas que Deus quer fazer na sua vida, e a única coisa que Ele espera de você é que você se coloque na brecha, é que você se coloque à disposição. Existem coisas que Deus fez para você, por você, e ponto final, irrevogável, Ele te deu. Mas existem coisas maravilhosas que Deus separou para você, que isso depende só de você, que você busque a face dEle. Porque assim como a glória de Deus desceu naquele templo, se você se humilhar, orar, buscar a face de Deus, tem resposta dEle para você nessa noite. Se você ouviu essa palavra e
você realmente precisa de modificar a sua vida,